Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à aula anterior, né, de matemática, onde a gente estava justamente trabalhando sobre função polinomial do primeiro grau, né? E hoje a gente vai fazer uma continuação direta da última aula, né, onde a gente conseguiu determinar os dois termos, né? Foi justamente esse aqui e esse aqui. Então, para quem não viu a última aula, né, acessa lá na playlist que aí ele já está marcado, né? É a primeira aula sobre função polinomial, tá bom? Bom, enfim, dando continuidade, né, a gente chegou às duas bases, né, para fazer ou determinar a função, especificamente o f de x, conforme a gente tinha verificado na última aula, e agora a gente vai fazer a relação com as equações, justamente desenvolvendo um sistema, onde o primeiro a gente tem a mais b igual a 3 e o segundo 3a mais b igual a 10. Então, dando continuidade, a gente vai organizar esses termos, né? Onde o primeiro vai ficar a mais b igual a 3, e nesse caso a gente vai isolar o b, né? Então o a ele vai passar, já que o a aqui ele está positivo, ele vai passar para o outro termo negativo, então a gente vai ter b igual a 3 menos a. E qual o objetivo de fazer isso? É justamente pegar essa relação aqui, né, de igualdade de b e substituir no segundo termo da equação, né, justamente para a gente poder desenvolver esse sistema. Então, no segundo, a gente tem 3a mais b igual a 10, então o b desse segundo termo ele vai ser substituído justamente por 3 menos a. Então, dando continuidade, a gente já tem aqui o desenvolvimento onde 3a permanece. O b agora ele vai ser substituído por 3 menos a. Né? Então, está aqui a substituição dele, que a gente conseguiu identificar aqui, e igual a 10. E aí é só organizar a equação, onde 3a está aqui marcado. 3a a gente vai ter menos a, que está aqui do lado. Então, 3a menos a vai dar igual a 2a. E o 3 que está aqui positivo, ele vai para o outro lado do termo negativo. Então, a gente vai ter 10 menos 3. 10 menos 3 vai dar igual a 7. Né? Então, a gente vai ter agora, já que a gente tinha 2a, o 2 já passar dividindo. Então, como a gente já teve 10 menos 3 igual a 7, então a gente vai ter 7 dividido por 2. Então, a gente vai deixar aí em forma de fração mesmo. Né? Ou, se você quiser dividir, também não vai ter problema. A igual a 7 por 2 ou 3,5. Não tem problema nenhum. Agora, já que a gente descobriu quem é A, que é esse valor aqui, a gente agora vai voltar para o primeiro termo e fazer a substituição lá. Então, veja que a gente tinha B igual a 3 menos A. Então, B, quem vai ser? 3 menos 7 dividido por 2. Ou 3 menos 3,5. Né? Então, B, ele resolvendo a conta, né? 3 menos 3,5, né? Ou 7 por 2, a gente vai ter igual a... B vai ser igual a menos meio. Né? Ou seja, se você pegar 3 menos 3,5, vai dar meio, e aí já está em forma de fração. Então, agora aqui a gente tem a definição das duas letras, tanto B quanto A. Então, B igual a menos meio e A igual a 7 por 2. Tá bom? Então, o que é que a gente agora deve fazer? Né? Como a gente já tem a definição de A e B, a gente, para encontrar a função, lembre-se do início da aula, né? Da primeira aula, que a gente justamente tem essa definição de f de x é igual a x mais b. Então, veja que a gente agora tem A e tem B. Então, só é substituir a função pelo valor de A e pelo valor de B. Então, quem é A? A já está aqui identificado, que no caso vai ser 7 por 2, ou 3,5. E B é meio. Só que meio é, no caso, menos meio. Né? Então, como aqui o B é positivo, positivo com negativo vai ficar negativo. Então, a função é essa aqui, a função polinomial. É essa função que dá a condição de verdade para os termos utilizados. E para fechar, uma das perguntas da questão era justamente utilizar a função para 2, ou seja, substituir a incógnita por 2. Então, substituindo por 2, a gente colocando o 2 aqui no f de x,
a gente vai encontrar 7 por 2 vezes 2 menos meio. Né? Então, resolvendo esse cálculo, a gente vai encontrar a 13 por 2, ou 6,5. Né? Que na verdade a gente vai ter 7 por 2, que dá 3,5, vezes 2 vai dar 7. 7 menos meio vai dar 6,5. 6,5 equivale a 13 por 2. Então, esse é o resultado final. Então, a gente conseguiu as duas soluções do problema, né? Que foi determinar a função e aqui o resultado usando o f de 2. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!